Olá! Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, uma espécie de escavação arqueológica. Só que em vez de procurar, sei lá, cidades perdidas ou artefatos antigos, o nosso objetivo é desenterrar as origens de uma das invenções humanas mais poderosas e onipresentes na nossa vida, o Estado. Então, vamos começar a cavar. E para começar essa nossa investigação, já lanço uma pergunta que parece até um enigma, sabe? O que veio primeiro, a política ou o Estado? A resposta, olha, não é nada simples, porque como a gente vai ver, essas duas forças, elas nasceram praticamente abraçadas, uma dependendo da outra. Pois é, e essa frase aqui na tela, ela ilustra essa conexão de um jeito perfeito. Pensa só, a própria palavra política vem lá do grego polis, que era justamente a cidade-estado. Ou seja, a política, do jeito que a gente entende, sempre precisou de uma arena, de um palco para acontecer, uma estrutura de poder. E o Estado é essa arena. É como se fosse o oceano onde a navegação da política acontece. Ok, então, se a nossa escavação quer chegar em algum lugar, ela precisa de um ponto de partida, certo? Se a gente vai mesmo desenterrar as origens do Estado, a primeira pergunta é onde? Onde é que a gente começa a cavar nesse mapa imenso da história? Bom, as evidências arqueológicas levam a gente lá para trás, para um período entre 3.500 e 3.000 a.C. E os locais? As terras super férteis da Mesopotâmia e do Vale do Rio Nilo. O interessante é pensar no antes e depois. Antes disso, as comunidades viviam no limite, produziam só o suficiente para sobreviver mesmo. Mas aí, algo fundamental mudou. Surgiu a capacidade de produzir mais do que o necessário. E o ponto crucial, de extrair esse excedente. Foi essa sobra que tornou o Estado como instituição possível. E aqui está talvez a chave de tudo. O verdadeiro motor que deu partida na máquina estatal, o excedente agrícola. É bem lógico, né? Sem comida sobrando, sem a capacidade de alimentar gente que não estava lá no campo, produzindo o próprio alimento, a ideia de um Estado seria simplesmente impossível. Não teria como. Agora, o que é fascinante aqui é a lógica por trás disso. Pensa bem, esse excedente sustentava uma classe inteiramente nova de pessoas, de especialistas, digamos assim. Governantes, guerreiros, sacerdotes, gente que não plantava nem colhia. E como é que essa riqueza era transferida dos produtores para eles? Simples, através de tributos e de trabalho compulsório. Essa foi, e de certa forma ainda é, a base material que sustenta toda a estrutura do Estado. Beleza, então a nossa escavação já encontrou o onde e o porquê material. Agora, vamos analisar a estrutura, o como. O que a gente descobre é que esses primeiros estados pareciam seguir uma espécie de receita de bolo, sabe? Com ingredientes que se repetiam em quase todos os lugares. E essa receita tinha 4 ingredientes básicos. Primeiro, precisava de uma autoridade suprema, um poder, seja um rei ou um conselho, que se colocava acima de todo mundo, dos clãs, das famílias. Segundo, claro, uma força armada, para garantir a obediência e punir quem desobedecesse. Terceiro, um sistema para coletar tributos, para extrair os recursos e manter tudo isso funcionando. E por último, um ingrediente talvez mais sutil, mas fundamental, o caráter sagrado. A ideia de que o poder não vinha só da força, mas da vontade dos deuses. Isso dava legitimidade. Mas, como em toda boa investigação que se preze, sempre tem uma reviravolta. E aquela vem. As evidências mostram que esse caminho, o do Estado, não era o único possível. Muito pelo contrário. Por milênios, a humanidade viveu de outras formas, com outros tipos de organização. Uma alternativa histórica real. E esse ponto aqui é absolutamente crucial. O Estado não é uma fatalidade, não é uma lei da natureza como a gravidade. Ele é, na verdade, uma criação histórica. Uma tecnologia social que a gente inventou num momento específico da história para resolver problemas específicos. E o que isso significa? Significa que ele não é e nunca foi inevitável. O antropólogo Pierre Clastres, inclusive, levou essa ideia um passo adiante. Ele foi lá e identificou o que chamou de sociedades contra o Estado. E como essa citação deixa bem claro, não eram só sociedades que, por acaso, não tinham um Estado. Não, eram comunidades que ativadamente, de propósito, se organizavam para impedir que um poder separado da sociedade pudesse surgir. E a consequência disso para a gente hoje é imensa, porque se o Estado foi inventado, isso significa que ele não é sagrado, não é imutável. Ele pode, e talvez até deva, ser questionado. Ele pode ser reformado, transformado. A história da democracia, aliás, é a maior prova disso. Ok, então vamos começar a juntar as peças de tudo que a nossa escavação revelou até agora.
qual é, afinal, o DNA do Estado? Aquela característica fundamental que permaneceu desde os faraós do Egito Antigo até os presidentes de hoje. A gente pode chamar isso de a grande divisão. Essa definição mínima aqui é ótima porque ela vai direto ao ponto. Ela captura a essência. Pense, em qualquer estado, em qualquer lugar, em qualquer tempo, ele vai se encaixar aqui. É sempre uma autoridade suprema dentro de um território que é capaz de usar a coerção, a força, para obter obediência da população sobre a qual ela diz que tem o domínio. Só que, quando a gente chega no Estado moderno, o nosso Estado, a gente precisa de um detalhe a mais. E para isso, ninguém foi melhor do que Max Weber. O que ele percebeu é que o que distingue o Estado de hoje não é que ele simplesmente usa a violência, é que ele reivindica o monopólio do uso legítimo dessa violência. A palavra-chave aqui, a que muda tudo, é essa: monopólio. Olha só essa comparação lado a lado, fica bem claro. A definição mínima vale para todo mundo. O Estado usa a força. Ponto. Já a definição de Weber é mais específica para o nosso tempo. Apenas o Estado tem o direito de usar a força. É diferente. Por exemplo, nos impérios antigos, um nobre podia ter lá o seu próprio exército particular. Hoje, no Estado moderno, isso é, em princípio pelo menos, inaceitável. E com isso, a gente chega finalmente no fundo da nossa escravação. Naquela camada geológica mais profunda, sabe? A característica mais persistente de toda a estrutura estatal. Essa divisão fundamental entre quem governa e quem é governado. Entre quem manda e quem obedece. E não vamos nos enganar, essa divisão não desapareceu não. Ela existe até hoje, mesmo nas democracias. Existe uma separação entre os representantes eleitos e a população, entre os burocratas e as pessoas administradas. A grande sacada, a grande inovação da democracia não foi eliminar essa separação, foi criar mecanismos para regular e limitar essa separação. Coisas como eleições, leis, direitos, a prestação de contas. O que nos leva à nossa reflexão final. Toda essa nossa escavação mostrou que o Estado foi, acima de tudo, uma invenção histórica, uma ferramenta para organizar a vida em sociedade. E a pergunta que fica no ar é: se ele foi inventado uma vez, será que ele pode ser reinventado? A história parece sugerir que ele está sempre em transformação. A grande questão é saber qual vai ser a sua próxima forma.